esclerose múltipla é uma doença autoimune, crónica, que tem uma fase inicial muito inflamatória, em que os doentes têm muita clínica e progressivamente passa a ser uma doença quase, digamos, degenerativa, e é por isso que é crónica, progressiva e a maior parte das vezes incapacitante. É uma doença que não temos propriamente uma etiologia, ninguém sabe porque é que existe a esclerose múltipla. Há várias teorias sobre isso, desde déficits de vitamina D, algumas infecções víricas quando éramos mais pequenos, e depois existe a reativação do sistema imune anos mais tarde. Depois há também algumas teorias genéticas, e portanto o que é certo é que haverá de certeza um gene que nos provoca suscetibilidade, quase como todas as doenças, há um gene que nos provoca suscetibilidade. Depois há um ambiente, um contexto ambiente, e é por isso que é mais frequente em países nórdicos, assim, quando mais afastas do Equador, quando se afasta do Equador, mais frequente é a doença. A doença tem várias formas. Classicamente era diagnosticada de uma forma surto-remissão e uma forma progressiva da doença. A forma progressiva da doença em pessoas mais velhas e que não tinham propriamente surtos, e portanto iam evoluindo e piorando, mas tinham na mesma a ressonância típica de esclerose múltipla. Infelizmente são formas nas quais não há tratamento dirigido. As formas de surto-remissão são as mais frequentes, 3/4 dos doentes pelo menos começam por essa forma da doença. É a tal fase inflamatória em que os doentes têm muitos surtos, muitas vezes até recuperam completamente, outras vezes não, dos sinais neurológicos. É uma doença que atinge pessoas novas, entre os 20 e os 40 anos, maioritariamente mulheres, e é de facto, como atinge pessoas novas, e sendo uma doença potencialmente incapacitante, é geralmente um problema grave de saúde pública e até para a sociedade, porque de facto os doentes ficam incapacitados numa fase muito precoce e portanto ainda estão ativos. É uma doença que tem de facto muito impacto social. Os sintomas de alerta, os primeiros sintomas que acontecem num doente com esclerose múltipla, ou nós chamamos isso um surto de esclerose múltipla, são geralmente diferentes de doente para doente. Mas assim há uns que nós à cabeça percebemos logo que numa pessoa jovem pode ser esclerose múltipla. Assim, um dos principais é a nevrite óptica, é uma inflamação do nervo óptico. Depois pode atingir o nervo facial, a pessoa tem uma paralisia facial, pode ter uma dor na face chamada nevralgia do trigêmeo, pode ter uma alteração da visão tipo de ver duas imagens, chamamos isso de diplopia. Depois pode ter uma alteração da sensibilidade em qualquer parte do corpo, mas geralmente tem grandes pedaços, não é só nas pontas dos dedos, é um braço face, é um braço e uma perna, geralmente é mais assim, ou um braço e uma face, nunca é só apenas a ponta dos dedos, isso é raro. Depois poderá haver desequilíbrio na marcha, quase como se fosse uma vertigem, a pessoa não consegue andar. Depois é raro, mas pode haver surtos em que as pessoas têm inicialmente déficits motores. É raro haver na esclerose múltipla logo a primeira ser um déficit motor, uma dificuldade em andar, mas pode acontecer também. São formas mais graves. E depois quando a medula é atingida, portanto, a doença da esclerose múltipla é o cerebral e a medula. Quando a medula é atingida, normalmente dá logo sintomas, e os sintomas são quase sempre sensitivos, algo como se tivesse um nível sensitivo, da perna para baixo não sentem, ou da barriga para baixo não sentem, ou do peito para baixo não sentem. Têm alterações urinárias, ou vão mais vezes à casa de banho, ou de repente ficam com incontinência assim súbita, e ficam também com menos força nas duas pernas. Portanto, isto poderá ser um síndrome, ou melhor, um primeiro surto de esclerose múltipla. Sempre tem que durar mais de 24 horas. Diagnóstico, uma ressonância, análise para escolher outras doenças autoimunes e a punção lombar. Já entre 5 a 6 mil pessoas em Portugal. Em média, a prevalência andará à volta das 50 pessoas por 100 mil habitantes. Existem alterações cognitivas, muitas vezes, alterações emocionais nestes doentes, mas que se consiga olhar para um doente e não o ver em cadeira de rodas, mais de 75% dos doentes estão assim, quer dizer, não estão tão graves quanto se pensa que estariam ao fim de alguns anos. Mas isto graças aos tratamentos. Os
os medicamentos modificaram a história natural da doença.